Capítulo 3 diz que estamos dispostos para as tribulações. No capítulo 4 temos o arrebatamento e no capítulo 5 diz que não estamos dispostos para a ira. Essa é a ordem bíblica. Em primeiro lugar, a tribulação, então o arrebatamento, então a ira de Deus. Os cristãos do passado foram livres da tribulação. Os cristãos do passado passaram por tribulação e nossa geração não será diferente. Talvez isso aconteça em nossa vida, talvez não, mas se isso acontecer durante nossa vida, vamos atravessá-lo. Seremos mortos por causa de Cristo ou com otimismo, sobreviveremos a este período e chegaremos ao arrebatamento. Outra menção da palavra tribulação encontra-se em 2 Tessalonicenses 1,4. Tanto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que sofreis. Observa como se mencionam a perseguição e a tribulação na mesma frase. Por quê? Porque a palavra tribulação no Novo Testamento muitas vezes se refere à perseguição dos crentes. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. João diz em Apocalipse 1,9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, no capítulo 2, você encontra o mesmo dito sobre a igreja em Esmirna. No versículo 10, não tenhas nenhum temor das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. João estava na tribulação, a igreja em Esmirna passou por tribulação, todos os apóstolos no livro de Atos passaram por tribulação, e algum dia os cristãos passarão por tribulação como o mundo jamais tenha visto. Na grande tribulação, alguns serão lançados na prisão, e alguns até mesmo serão mortos por causa de Cristo. Isso é o que a Bíblia diz. Em Atos 14, 22 diz, confirmando a alma dos discípulos, exortando-os a que permanecessem na fé e dizendo-lhes que é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. É interessante que diz, através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Claramente diz que quando entrarmos no reino de Deus será através de tribulações, não que entraremos no reino antes da tribulação. Ele disse, ânimo, é ótimo que tenhamos ido antes da tribulação. Não, ele disse, melhor confirmá-los. É melhor que os reafirmes sobre certas coisas, é melhor que os fortaleças, é melhor que saibam que devem atravessar muita tribulação, entrar no reino de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4, a Bíblia diz, grande é a minha franqueza para convosco, grande é a minha glória de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Ele não disse sobreabundo de alegria, porque não vou ver tribulação, estou muito alegre de que seremos retirados antes da tribulação. Isso não foi o que ele disse. Ele disse sobreabundo de alegria em todas as nossas tribulações. Me maravilha que quando buscas na Escritura a palavra tribulação, encontras muitas referências de crentes dizendo que estão atravessando por tribulação. Diz em todas as nossas tribulações. Não é algo porque os crentes não passem, é algo porque os crentes sempre passaram. Mantenham em mente, amigos, Deus não está tentando nos confundir. É o homem quem te confundiu. São pregadores que se confundiram. São programas de televisão e filmes que se confundiram. Deus não está tentando confundir. Se deixarmos que a Bíblia seja nosso dicionário e que a Bíblia defina as palavras por nós, encontraremos que a palavra tribulação não é a ira de Deus, é perseguição, é aflição, é dificuldade. Você pensaria que alguém poderia mostrar um versículo entre esse
27 menções que digam que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Por outro lado, eu posso mostrar onde a Bíblia diz claramente que depois da tribulação, Jesus vem nas nuvens, e os escolhidos serão levados junto com ele nas nuvens, assim de simples. Mas aqueles que acreditam no arrebatamento por tribulação têm que usar interpretações elaboradas e lógica. E seu bem, como nós não sabemos o dia nem a hora, quer dizer que pode acontecer a qualquer momento, então deve ser que é antes da tribulação. Ou vão apresentar uma tabela complicada para te explicar. Mas se apenas pegares a Bíblia e a leres tal como está, lê o Novo Testamento começando em Mateus 1. Quando chegares a Mateus 24, lá está tão claro como Deus, que depois da tribulação, Jesus vem nas nuvens. Doutor Que Jovem é um evangelista famoso que por 38 anos acreditou e pregou o arrebatamento, pré-tribulação. Agora está encarcerado e, como está na prisão, tem estudado a Bíblia e percebeu que o arrebatamento pré-tribulação não se encontra nas Escrituras. E queremos ligar para aprender mais sobre o que o fez mudar de ideia, o que o fez perceber que é depois da tribulação. Meu nome é Ken Hoven, fui professor de ciências na escola secundária por 15 anos e depois fui evangelista por 20 anos pregando sobre a criação e a evolução. E me convenci há 3 anos que o que me ensinaram toda a minha vida não é verdade. Tive que mudar muito para o desalento de muitos dos meus irmãos fundamentais para a posição da pós-tribulação pré-era. A Bíblia diz que nos últimos dias os zombadores seriam voluntariamente ignorantes da criação. Bem, passei 20 anos ensinando por todo o mundo sobre a criação e o dilúvio, mas eu classifiquei a parte do juízo que vem porque eu mesmo não a entendia. No livro de Mateus, capítulo 24, sermão de Jesus, os discípulos lhe perguntaram muito claramente: qual é o sinal da tua vinda? E quando vai acontecer? A mesma história é encontrada novamente em Marcos capítulo 13 e Lucas 21. Então copie páginas da Bíblia de todas as 3 dessas passagens e os coloquei lado a lado para fazer as contas paralelas. E uma vez que você escolheu todos os detalhes, ficou cada vez mais claro que a ideia da revelação não era certa. Por que você acha que tantas pessoas acreditam no arrebatamento pré-tribulação? Por que essa doutrina é tão popular? Bem, porque respondem ao problema embaraçoso, né? Por exemplo, os cristãos antes não podiam responder as perguntas sobre os dinossauros e onde eles se encaixam. Então vetaram a teoria da brecha e acreditaram nela. Eu acho que a ideia de um rápido preso de invasão cai nessa categoria onde as pessoas têm a convenção de ouvir. Isso é o que elas querem ouvir. Elas querem ouvir: olha, você não vai ter que sofrer. Pois Jesus disse que havia um tempo de grande revolução, qual não havia havido desde o princípio do mundo. Você acha que a Inquisição Espanhola foi ruim? Ou que o Holocausto nasce com os judeus romanos? Ou a prescrição romana aos cristãos? Será pior que tudo isso junto? Uau, isso é incrível. O mundo começa o Caim matando Abel, os maus matando os bons. Tem sido assim ao longo da história. E Jesus nos disse: quando te matarem ou quando te perseguirem, alegra-te, porque grandes são os teus prêmios no reino do céu. Se sofrermos, também reinaremos com ele. E de verdade você está encarcerado agora mesmo. Se realmente tomarmos a definição bíblica da palavra, não diria que está passando por tribulação. Agora mesmo. Oh, sim, tribulação é o que o mundo faz a nós e tem acontecido por milhares de anos. Jesus disse no mundo 30, tribulação. Estejam de bom ânimo, eu venci o mundo. Os cristãos devem esperar tribulação e recebemos grandes recompensas se as passarmos pacientemente. Por que o tema desta aula é religião extremista? Isso pode cair nessa categoria na mente de alguns ao pensar que haverá um fim do mundo literal e que haverá a segunda vinda literal de Jesus Cristo. Por isso, quero explicar a vocês em poucas palavras. Quero dar uma linha de eventos que acontecerão de acordo com a Bíblia e como acontecerá tudo isso. Penso que a chave para entender o livro de Apocalipse é entender como dividir o livro por capítulos. Deus nos deu o livro do Apocalipse para fazer uma revelação, para nos revelar essas coisas e não para escondê-las. Não é o livro de camuflagem, é a revelação de Jesus Cristo.
E Deus quer que seja entendido facilmente, por isso nos deu em um formato que é fácil de entender. Quando começas a ler no capítulo 1, estás mais ou menos no tempo de Cristo, porque João está na ilha de Patmos e João foi perseguido por pregar o Evangelho. Então, estamos falando de menos de um século depois da vinda de Cristo ao mundo. Depois, ele recebe uma visão onde ele vê o Senhor Jesus Cristo que lhe aparece. Depois, no segundo e terceiro capítulo, Jesus Cristo dá uma mensagem às 7 igrejas na Ásia, e estas eram 7 igrejas que existiam no primeiro século. Depois, nos capítulos 4 e 5, vemos a visão no céu, onde são descritos os eventos que estão acontecendo no céu. Em seguida, no capítulo 6, entramos nos eventos da tribulação. O capítulo 7 é onde vemos a grande multidão que aparece no céu, obviamente o arrebatamento. Todas as nações e tribos estão representadas ali. Nos capítulos 8 e 9, temos Deus derramando a sua ira sobre a terra. O capítulo 10 é um capítulo entre parênteses que fala de algumas coisas que acontecem antes que a 7ª trombeta soe. Depois, no capítulo 11, a 7ª trombeta soa. Os primeiros 11 capítulos mantêm uma ordem cronológica que faz perfeito sentido. Aí começa o tempo de Cristo, no que é o próprio século de Cristo. Então você entra nos eventos do futuro, a tribulação, depois o arrebatamento e depois Deus derrama sua ira. E então, quando soa a 7ª trombeta no capítulo 11, há um fim onde ele diz que os reinos deste mundo se tornaram do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas o que é interessante é que quando chega ao final do capítulo 11, tem uma finalidade. Quando você entra no capítulo 12, há uma grande mudança de ritmo no livro de Apocalipse, porque no primeiro versículo do capítulo 12 diz: E apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol e a lua debaixo dos seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, clamava com dores de parto e angústia para dar à luz. E foi vista outra sinal no céu, e eis aqui um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e em suas cabeças 7 diademas, e sua cauda arrastou a terceira parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra. E o dragão se posicionou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho, assim que nascesse. Presta muita atenção no versículo 5, e ela deu à luz um filho varão que havia de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Obviamente a criança é Jesus Cristo, porque a Bíblia fala de Jesus Cristo governando a terra com vara de ferro, e isso se refere ao reino milenar de Cristo que virá no futuro. A melhor maneira que posso ajudá-lo a entender o livro de Apocalipse é que o corte pela metade depois do capítulo 11... De 1 a 11 é uma metade, e 12 a 22 é uma metade. A outra metade. E se você colocar essas duas metades lado a lado, verá os mesmos eventos por 2 ângulos distintos. Por que Deus faria isso? Por que nos contaria a mesma história 2 vezes no livro de Apocalipse? Por que nos diz o Evangelho 4 vezes em Mateus, Marcos, Lucas e João? Por que nos deu os livros de 1º e 2º Reis e depois nos deu 1ª e 2ª Crônicas? Para nos dar outro ângulo, outra perspectiva que podemos aprender muito comparando com os livros dos reis, com os livros das crônicas e comparando Mateus a Marcos e Marcos a Lucas e Lucas a João. E estes nos dão diferentes perspectivas. Da mesma forma, podemos entender o livro de Apocalipse. Isto te ajudará a entender o livro de Apocalipse. Quando você entende a cronologia, muitas pessoas pensam que o livro de Apocalipse não tem uma ordem cronológica, mas a frase depois ou depois dessas coisas ocorre 10 vezes no livro de Apocalipse. Deus está nos dando uma ordem de eventos. É uma maneira ridícula tentar estudar a Bíblia e negar que quando a Bíblia diz depois, não está em ordem cronológica. Por exemplo, em João capítulo 3, versículo 21 diz: Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja manifesto que suas obras são feitas em Deus. O versículo 22 diz: Depois dessas coisas. E seria ridículo para mim dizer: Não, o versículo 22 vem antes do versículo 21, quando o versículo 22 diz depois dessas coisas. Todos diríamos: Claro, é assim que está escrito, e é isso que significa. Mas quando chegamos ao livro de Apocalipse,
E 10 vezes alguém lê depois, ou depois dessas coisas. Há pessoas que dizem, não está em ordem cronológica. É uma maneira incorreta de ler a Bíblia. Se entenderes que é cronológico, mas começa de novo no capítulo 12, isso te ajudará a entendê-lo melhor. Quero explicar alguns capítulos para lhes ensinar a ordem dos eventos dos últimos tempos. Isso pode acontecer em 100 anos, talvez não estejamos aqui, mas penso que é muito provável que aconteça em um futuro próximo. Certamente eu ficaria surpreso se essas coisas não acontecerem na minha vida. Eu tenho 32 anos e o ritmo em que as coisas estão nesse momento me surpreenderia se isto não acontecer nos próximos 40 anos. Quando iniciar a mensagem desta noite, acho que entenderão por que digo isso. Isso é o que inicia a tribulação. A Bíblia diz que o diabo será expulso do céu. Agora, você diz... Espere um minuto, o que aconteceu, isso Pastor já Anderson? aconteceu, não é? Mas a resposta é não. As pessoas pensam que o diabo está no inferno nesse momento. Mas a realidade é que o diabo nunca esteve no inferno, porque a Bíblia nos diz muito claramente que o diabo anda na terra como um leão que ruge, buscando a quem devorar. O diabo e todos os seus demônios estão presentes nesta terra, na Bíblia. Ele vai e vem entre o céu e a terra e fala com Deus. Se você ler o livro de Jó, o diabo vem e se põe diante de Deus e tem uma conversa com Deus no céu sobre seu servo Jó. Atualmente, o diabo vai e vem, mas a Bíblia fala de um dia em que o diabo será expulso do céu. E houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e lutaram o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram e não foi mais encontrado lugar para eles no céu. E foi expulso aquele grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de Jesus Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso, alegrem-se, servos, e os que habitam neles, ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, o que vemos aqui? Há uma guerra no céu e a Bíblia ensina que o diabo perde essa batalha, e porque ele perde a batalha, ele e seus anjos são lançados à terra. Basicamente, é quando Satanás é expulso do céu e ele sabe que só lhe resta pouco tempo, e ele sairá para perseguir os crentes e perseguir os santos e tentar nos destruir. Olhem o capítulo 13. Aqui é onde esta guerra começa. Em Apocalipse 12, ele vai fazer a guerra. Como é que o diabo vai fazer guerra contra os crentes? A próxima coisa que veremos acontecer profeticamente é o que se chama a tribulação. A tribulação é um período em que acontecerão muitas coisas nessa terra que serão catastróficas. Haverá fome, haverá pestilências, haverá guerra, uma quantidade extrema de guerra. Muitas pessoas morrerão de fome, morrerão de doenças, muitas coisas horríveis vão acontecer. Bem, fora Toda de esta guerra e cataclismo que acontecerão durante a tribulação, nenhum cataclismo sobrenatural. mas sim os desastres naturais, a guerra, a fome causada pelos seres humanos. Vai haver um homem que vai surgir ou se tornar um ditador de todo o mundo, conhecido como o Anticristo. Isso não é um conto de fadas, isso realmente vai acontecer e de fato já podemos ver os sinais de que está começando a acontecer. A Bíblia nos diz que algum dia haverá um governo mundial. Neste momento temos muitos governos diferentes, todas essas nações separadas. Bem, um dia a Bíblia diz que todas as nações se unirão entre si e formarão um governo mundial. Então, uma vez que tenha formado um governo mundial, todo o poder será entregue a uma pessoa que será a cabeça desse governo, e essa pessoa é conhecida na Bíblia como o Anticristo. Quem já ouviu falar do Anticristo antes?
Todo mundo já ouviu esse termo. A Bíblia menciona o termo anticristo porque a Bíblia nos diz que há uma pessoa que virá algum dia que é chamada de anticristo. Antes que Jesus Cristo regresse, haverá um impostor, um falso Cristo. Entendem o que quero dizer? O anticristo é alguém que afirma ser a segunda vinda de Cristo, mas ele é um impostor. Mas como os cristãos estão sendo ensinados a esperar que Jesus volte a qualquer momento, é perfeito porque adivinhem quem realmente está aparecendo: o anticristo. Por que a Bíblia o chama de o anticristo? Porque há um homem que é chamado o anticristo singular que dirá que ele é Jesus Cristo. Quando o anticristo se apresentar na tribulação e disser eu sou Jesus Cristo, vão aceitá-lo como seu Messias. Muitas pessoas ensinam que quando Jesus Cristo vier nas nuvens, os judeus finalmente perceberão que ele era o Messias e vão aceitá-lo. Não, aceitarão o anticristo. Isso é o que a Bíblia diz. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Creio que o plano do diabo com o rapto de perturbação é fazer com que todos tenham a mentalidade de que Jesus Cristo vem a qualquer momento. Estamos aguardando Jesus Cristo a qualquer momento. Ele poderia vir hoje, ele vem hoje, mas na verdade a pessoa que deve vir é o anticristo. E o anticristo, quando chegar, será o chefe de um governo mundial e uma religião mundial onde ele afirma ser o Messias. Disse no versículo 18 de 1 João, capítulo 2, filhinhos, já é a última hora. E como vós tendes ouvido que o anticristo há de vir, assim também agora existem muitos anticristos. Pelo que sabemos que é o último tempo. É aquela primeira menção singular ou plural. Então, ouviram que o anticristo singular virá, portanto, há um anticristo que vem. Não é assim? Mas não existem muitos anticristos mesmo neste momento? É isso que o versículo diz. Quem são estes anticristos? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Para poder crer que Jesus não é o Cristo, você tem que crer que há um Cristo e que não é Jesus. A palavra Cristo significa Messias. A Bíblia diz em João 1, encontramos o Messias que é o Cristo. Assim, a Bíblia define a palavra Cristo como Messias. Então, deixe-me perguntar-lhe isto. Você pode pensar em uma religião por aí que diz que há um Messias que virá, mas que não é Jesus? A religião judaica ensina que há um Messias, mas que não é Jesus. Eles dizem que Jesus não era o Messias e que ainda estão esperando o Messias. A Bíblia diz que vão receber o anticristo como seu Messias. O cristianismo evangélico, muitos deles serão enganados se pensarem, esta é a segunda vinda de Jesus Cristo. Os muçulmanos de hoje estão à espera de um grande profeta e de um grande Messias. O presidente Ahmadinejad, presidente do Irã. Quem não ouviu falar dele? O presidente Ahmadinejad falou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas há 1 ou 2 anos, e quando o fez, deu uma breve sinopse do Islã. A essência da mensagem dos profetas é uma e a mesma. Cada mensageiro endossou o mensageiro antes dele e deu bênçãos felizes sobre o próximo profeta que viria, apresentando uma versão mais completa da religião, de acordo com a capacidade do homem naquele momento. Essa tendência continuou até o último mensageiro de Deus, que apresentou a perfeição de uma religião inclusiva. Obrigado por assistir ao vídeo. 3, 2, 1. Nimrud confrontou Hazrat Abraão, Faraó confrontou Hazrat Moisés. E os gananciosos se opuseram a Hazrat Jesus Cristo e Hazrat Muhammad. Que a paz esteja sobre todos os nossos profetas. E disse que no Islã acreditam que Abraão era um grande profeta, Moisés foi um grande profeta, e depois estava Jesus, e depois estava Muhammad. E basicamente o que Ahmadinejad disse foi que cada um desses homens trouxe mais verdade do que o que veio antes.
de acordo com quão preparada a humanidade estava para recebê-la. Trouxeram mais iluminação, mais detalhes e mais verdade. Disse que no futuro outro profeta virá, que será ainda maior que Muhammad, e trará o próximo nível da iluminação. Assim, Islã estão à procura de uma figura messiânica que está por vir. Eles estão esperando Dando ao Imam Mahdi. Ó Deus, apressa a chegada. Obrigado por assistir ao vídeo. Obrigado. Bem, não gosto nada. Obrigada. Os budistas estão à procura da vinda do quinto Buda. Os que estão no Tibete, que seguem o Dalai Lama, eles acreditam que o Dalai Lama continua sendo reencarnado em outra pessoa, o espírito do Dalai Lama. Eles vão acreditar que o anticristo é a nova encarnação do Dalai Lama. Os muçulmanos o verão como o Imam Mahdi. Os cristãos o verão como a segunda vinda de Cristo. Os judeus o verão como o Messias. Todas estas grandes religiões se unirão ao redor dele e as pessoas vão dizer: não é genial a forma como todos estamos nos unindo finalmente? Estamos deixando de lado nossas diferenças e este homem é tão maravilhoso e vão adorar esse homem, esse impostor, esse anticristo, se ele vai vir. O governo mundial vai colocá-lo no poder e dar-lhe todo o poder. E também declararão que ele é Deus. Eles declaram como a segunda vinda de Cristo, ele basicamente será assassinado. A Bíblia diz que ele vai receber uma ferida mortal na cabeça. Mas sua ferida mortal será curada e ele voltará à vida. Então ele será proclamado como a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele será proclamado como Deus em carne e todas as nações do mundo, todos os povos do mundo adorarão esse tipo. Basicamente, cada religião o aceitará como seu Messias. Mas a Bíblia diz que aqueles que são salvos não serão enganados por ele. Você fala com os cristãos sobre um governo mundial, ou fala com eles sobre uma sociedade sem dinheiro em espécie, e todos esses diferentes pontos de controle que estão sendo criados, e o Estado policial E te chamam de um teórico da conspiração. Mas pode alguém realmente ser cristão que acredita na Bíblia e negar que ela fala algo? Já não no Mundial, algum Não dia... acredito que se possa ler a Bíblia sem ver que o fato é que sempre foi o plano do diabo convencer o mundo, como a caricatura do Pink in the Rain. Ele quer um governo mundial, ele quer ser Deus. Quando este homem estiver governando o mundo inteiro, ele ordenará que todos recebam o que se chama a marca da besta. Quem já ouviu falar da marca da besta? A Bíblia diz que a marca da besta será algo na sua mão direita ou na sua testa, e que ninguém poderá comprar nem vender sem ter essa marca. Pessoal, talvez tenham lido isso há centenas de anos atrás e pensaram: como pode fazer isso? Não pode pagar com dinheiro em espécie. Este dinheiro que tenho na mão, esta nota da Reserva Federal, é um pedaço de papel. Não tem nenhum valor intrínseco. Quando você vê uma sociedade sem dinheiro em espécie, mais e mais estamos nos afastando de usar dinheiro em espécie. Há um momento em que o dinheiro físico vai deixar de existir. Então, o dinheiro de papel é um relíquio de uma era da vida. 95% das transações na América ou mais agora não tem nada a ver com cédulas de papel ou moedas físicas. Você já se perguntou se algum dia o dinheiro em espécie simplesmente deixará de existir? É uma realidade que alguns dizem que devemos aceitar. Notas e moedas se tornaram um incômodo. O princípio é que temos que mover esta economia de uma economia baseada em dinheiro para uma economia sem dinheiro. Isso envolve os bancos, as companhias de telecomunicações, os fornecedores de caixas eletrónicos e terminais de ponto de venda e a mudança O cultural. que chamam de dinheiro hoje em dia é uma maçã de moedas e notas? Ou são cartas que se baralham? E existem algumas formas de dinheiro que terminam suas vidas?
Suponhamos que todas as lojas na cidade digam não estamos aceitando dinheiro em espécie. Suponhamos que elas digam não estamos nem aceitando cheques ou cartões de crédito porque há muita fraude, muitos cartões de crédito roubados e muitos cheques sem fundo. Você tem que fazer uma transação eletrônica. Sejamos realistas. O dinheiro em espécie não vale nada de qualquer maneira. É um pedaço de papel. Poderia ser dinheiro de Monopoly. Não é ouro, não é prata. Então, primeiro nos acostumou a usar pedaço de papel que não valem nada. Hoje posso trocar esse pedaço de papel por bens e serviços. Mas se alguém dissesse amanhã que esse dinheiro não vale nada, então não valeria nada. Eles podem fazer isso com você e simplesmente dizer, seu dinheiro em espécie não vale. Nada, agora está tudo apenas na sua conta. Tudo está ligado à sua página do Facebook, YouTube e seu Gmail. É magnífico porque não há roubo de identidade. Não precisa se preocupar. Você deixou sua carteira em casa? Não precisa se preocupar que alguém roube seu cartão de crédito. Tudo é completamente sem dinheiro em espécie. É a tecnologia de ficção científica que está prestes a entrar na faixa de checkout. Tudo em nome da velocidade e conveniência. Poderás comprar qualquer coisa, de pão a cerveja, se adicionares à loja tua identidade última. Me assusta muito. Depois que suas compras são escaneadas, o que você faz? Toque seu dedo indicador no leitor de imagem e você pagou em cerca de 3 segundos. Tudo com o toque da ponta do seu dedo. Isso se chama biometria, uma maneira automatizada de reconhecê-lo com base em suas características biológicas únicas. Não seja convencido por causa de uma conveniência. Você sabe, hoje é uma impressão digital, amanhã é um microchip. Talvez isso introduza a marca da besta. Donny Hathaway largou seu trabalho de gestor na Quick Trip quando a cadeia de compras convencional lhe disse que tinha que apontar o dedo para apontar e sinalizar. Embora possa ser opcional hoje, quem sabe sobre amanhã? Especialistas dizem que as biometrias estão prestes a permear todos os aspectos da nossa economia e vidas diárias. Pessoas em todo o mundo já usam biometria. O governo dos Estados Unidos, as companhias aéreas, os postos de gasolina, até mesmo a Walt Disney. Disney World usa tecnologia que pode ler as veias sanguíneas dos hóspedes em vez de portar passes diários. Esse governo mundial terá tanto poder que será capaz de ditar que ninguém poderá comprar ou vender sem ter a marca da besta na mão direita ou na testa. Isso poderia ser uma espécie de microchip implantável? Onde para comprar ou vender só terá que escanear este microchip. O que vai acontecer um dia é que vão dizer este dinheiro em espécie é inútil. Tem que escanear para pagar tudo. É eletrônico e seu dinheiro é lixo. Vale igual que cocô. Vais ao supermercado, escaneias as tuas compras e depois simplesmente faça o pip. E se você não tiver uma mão, não tem problema. Podemos colocá-lo na sua cabeça, porque todo mundo tem uma cabeça. Você só precisa fazer o pip na saída de caixa. Celulares estão começando a ter um scanner. Então, digamos que há uma troca de bens ou serviços entre duas pessoas. Isso será $10? Dê-me a sua mão direita para que eu possa escaneá-la com meu smartphone. Bem, agora acabei de tirar o dinheiro da sua conta. Ou você acabou de dar uma aula de piano ao meu filho? Deixe-me pagar. Pense nisso. O smartphone pode ser usado para escanear a marca da besta e não se pode comprar nem vender sem ela. O ano é 2017. Você começa a ir para o hospital inconsciente, sem identificação nem histórico médico. Mas graças a um microchip sob sua pele, tudo está lá. Ficção científica 20 anos atrás, mas uma realidade biométrica hoje. Acho que é possível nos livrarmos completamente das nossas bolsas e chaves, usando tecnologia biométrica, se for isso que as pessoas quiserem em 10 anos. O desafio é assegurar nossa privacidade em um novo mundo corajoso. A nova tecnologia de microchip agora possibilita que a equipe da sala de emergência descubra seu histórico médico com um toque em uma tecla do computador.
O médico de Harvard, John Halamka, diz que este chip de identificação por radiofrequência pode resolver esse problema. Ele o implantou no braço superior direito. Um scanner lê um número de identificação. Esses 16 dígitos são então inseridos em um site seguro onde seu histórico médico é armazenado. O trabalhador de emergência Brian Orsotti diz que o chip pode ajudar os socorristas. Uma das grandes coisas é se algum dia você tiver algum tipo de paciente de trauma que chega e não pode lhe dar suas informações ou seu histórico médico. O Dr. Halamka diz que os benefícios são claros. Sou um escalador de rocha e acho que, se cair de uma escalada e ficar inconsciente, o conforto de poder me escanear e descobrir quem sou supera minha preocupação com a privacidade. O chip está encapsulado em um vidro inescapável e é do tamanho de um grão de arroz. O procedimento é feito com anestesia e é relativamente indolor. É como colocar um ninho na sua pele, mas neste caso, diz que ter algo na sua pele é uma coisa boa. Começa assim. Aqui está este gato. 5 anos depois, descobrimos que está de volta. Então alguém disse, bom, sabe se é suficiente para um gato? Suki, tenho mãe e pai em casa e papai some às vezes e talvez pudéssemos colocar um microchip com seus registros médicos caso algo aconteça. Soa bem. Então alguém diz, bem, se é suficiente para meu gato, suficiente para mamãe e papai, o que passa com meu bebê? Não há mais ambros. E então dizem, bem, sabe o quê? Talvez devêssemos tê-los. E nesse chip vamos ter tudo. Cartões de crédito, carteira de motorista. Obrigado. Pense nisso, Metrocard, nada de carteiras, pense nisso. Você não traz mais chaves. Então a pergunta que quero que todos em casa façam é: isso é uma boa ideia? Porque é pra lá que estamos indo. É ficção científica demais pra mim, digo isso. Está aqui. Sei que está aqui com cães e em uma base limite, mas pra humanos seu filho. Sim, seu filho, quero dizer, vamos. Mas agora vemos a tecnologia que está sendo desenvolvida que tornaria muito fácil para qualquer um comprar ou vender. Sem ter essa marca. A maioria das pessoas tem apenas 7 ou 10 dias de comida em casa, então se você não puder comprar ou vender, vai ter muitos problemas. E a Bíblia diz que também haverá uma lei que diz que se você não adorar o anticristo, será morto. Este homem é genial, está fazendo muitas graças. Para as coisas ele está reunindo as pessoas. Só uma crítica. Entra a bordo ou seja condenado à morte. Quando ouves isso, ou quando aprendes isso, provavelmente dirás, bem, nesse caso, acho que todos vamos morrer. Acho que todos vamos ser decapitados. E a Bíblia fala de nós sendo decapitados. Mas aqui está a questão. Se isso for permitido continuar, tens razão. Todos os crentes seriam mortos. Pense nisso. Olhe para a tecnologia, olhe para as câmeras de segurança que estão por toda parte, os satélites. Agora a polícia está usando drones com câmeras para voar e espionar você. Você já viu isso? Drones de vigilância agora estão instalando microfones nas esquinas para que possam ouvir o que você está dizendo. E é como o romance distópico 1984, esta é a forma como nosso país está se tornando uma sociedade de vigilância total. Antes, você simplesmente embarcava em um avião. Agora, você tem que ser incomodado pela segurança. Agora, você tem que passar por um scanner de corpo nu. Tens que ter identificação contigo a todo momento. E a polícia está constantemente. Cadê a sua identificação? Onde estão seus documentos? Os seus documentos não estão em ordem? E esse é o país em que estamos vivendo agora. E isso vai continuar até o ponto em que vai ser muito difícil escapar desse planeta prisão. Mas permita-me dizer o seguinte, não vamos morrer todos. Muitos morrerão, muitos cristãos serão decapitados e mortos pela causa de Cristo, mas vou dizer isto, faremos com que não matem a todos, porque isso será abreviado. E a Bíblia diz, e se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. E a Bíblia diz que no meio de tudo isso, Jesus Cristo retornará. E quando pensarem que derrotaram o cristianismo, Jesus Cristo
virá nas nuvens. O arrebatamento acontecerá e Deus começará a derramar sua ira sobre a terra. E me pus em pé sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como de urso, e sua boca como boca de leão, e o dragão lhe deu seu poder, e seu trono, e grande autoridade. Então esta besta, a Bíblia diz que o dragão lhe deu seu poder, e lhe deu seu trono, e lhe deu sua autoridade. Veja o versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua ferida de morte foi curada, e toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E adoraram o dragão que havia dado autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem poderá lutar contra ela? E foi-lhe dada a boca que falava grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dada a potestade de agir durante 42 meses. Agora, 42 meses soa como tempo, e tempos e meio tempo. Ele diz no versículo 6, olha isso, o versículo 7. Agora vimos no capítulo 12, versículo 17, que o objetivo do dragão foi fazer guerra contra os que creem em Cristo. Aqui diz que lhe foi dada autoridade para fazer guerra contra os santos. Para superá-los, quem vai vencer nesta guerra entre os santos e o diabo na terra? O diabo, ele disse que ia fazer guerra contra os santos e vencê-los. Então, ele não quer que os cristãos tomem a marca da besta para evitar a perseguição. Ele quer que todos os cristãos morram. Você diz, bem, isso é deprimente. Bem, basta ler até o fim do livro e você verá quem ganha no final. Mas ele diz no versículo 7... E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. O versículo 8 continua. E a adorarão todos os moradores da terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o qual foi imolado desde a fundação do mundo. Assim, este homem chamado a besta, que tem poder sobre todas as nações, seu objetivo é fazer guerra contra os santos, e a Bíblia diz que todos na terra o adoraram, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que vão ser tão críveis e tão suaves que iriam enganar os eleitos se fosse possível. Mas Deus não vai permitir que nenhum dos que são salvos sejam enganados por este sujeito. Assim que todo mundo que é verdadeiramente salvo, inclusive aqueles que foram enganados pela doutrina do arrebatamento pré-tribulação, quando começarem a ver o que acontece, perceberão, espere um minuto, isso está acontecendo. Esse é o anticristo. Não pode aceitar isso. Este não é realmente Cristo. Então, qualquer um que não o adorar será morto, e qualquer um que não o adorar não poderá comprar ou vender. Não vamos apenas a Walgreens e conseguimos a marca da besta. Não vai ser algo em que apenas se aparece nos correios, ok, posso obter meu microchip para que possa comprar e vender. Não, a Bíblia é clara, você deve adorar o anticristo para receber este microchip. Não só isso, mas se você pensar, o transporte agora está tão controlado, há postos de controle nas estradas. Se trata de ir em um avião, a TSA vai te fazer passar pelo scanner de corpo nu, e assim parece que a regra de controle está em vigor para que você não seja capaz de funcionar sem a marca da besta. Exatamente, e vamos a ser vilipendiados. Qualquer um que não coopere com essa maravilhosa nova ordem mundial que estão planejando
vai ser visto como o inimigo. Por exemplo, na escola, quando você vai tomar sua Kindergartener para colocar na escola e dizem que você não pode vir à escola a menos que esteja vacinado. Bem, o que acontece se você tem a versão das vacinas e diz, ei, acho que esta pode ser a casa do autismo e pode ser a casa de uma série de coisas, não estou certo, mas não quero correr o risco, né? E não vejo nenhum equivalente bíblico de vacinação onde coloca um pouco de veneno em seu corpo para estar protegido contra mais. O fato é que a escola diz que você não pode vir a menos que esteja vacinado. Ahora tienes que tomar una decisión. ¿Te mantienes firme en tus convicciones o cedes y pones a tu niño la vacina por conveniencia? Será lo mismo con la marca de la besta. Fue igual hace 80 años con los números de seguro social. La gente tenía una aversión a tener un número. Oh, soy un número. Y luego poco a poco llegó el momento donde todo el mundo tiene uno e não se sequer pensam nisso. Esse passo 1, 2 ou 3 em direção ao objetivo final de fazer um único reino mundial. O diabo é expulso do céu. Ele sabe que tem pouco tempo, vai fazer guerra contra os crentes. E o que ele faz? Ele faz isso colocando um homem no poder, e o dragão deu a ele seu poder sobre o mundo inteiro, e esse homem vai conduzir a guerra do diabo contra os santos. O Apocalipse diz, depois vi outra besta e segue no versículo e exerce todo o poder da primeira besta na presença dela e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então aqui esse homem está exigindo adoração. Segue nos versículos 14 e 15. E engana os moradores da terra com os sinais que lhe foram dados fazer na presença da besta, mandando aos moradores da terra que façam uma imagem à besta que tem a ferida de espada e viveu. E foi-lhe dado que desse vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Dizes que no mundo é a imagem da besta que se dá vida. Quanto mais nos aproximemos disto, acho que vamos poder entender o tipo de tecnologia um pouco melhor, assim que realmente não sei exatamente que tipo de imagem vai ser isto, mas pode falar, e agora que qualquer um que não fizer a operação será morto. Agora isso me lembra o Dano, capítulo 3, Nabucodonosor fez uma grande imagem e tinham que adorar essa imagem, e se não adorassem a estátua, eram mortos. Veja o versículo 16, aqui está a chave. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam uma marca na sua mão direita ou na sua testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Versículo 18 segue. Conte o número da besta, porque é o número do homem, e o seu número é 666 ou 666. Este é um método que o diabo usa para fazer guerra contra os santos. Também torna impossível para os santos comprar ou vender, já que não tem a marca da besta, e a marca da besta só será dada àqueles que adoram a besta, e os salvos, os que são santos, eles não vão adorar a besta. A Bíblia é clara, em Mateus 24 e em outros lugares, então não vão ser capazes de comprar ou vender, e que vão ter uma sentença de morte sobre eles. Agora, imagine um mundo onde você não pode comprar nem vender, e onde há uma ordem para que seja condenado à morte. Você imagina o quão difícil seria sobreviver em um mundo assim? E eu não disse em uma nação, não disse em um país, disse em um mundo assim. Não só isso, você tem que mostrar sua identificação nos controles, você tem que mostrar a identificação para montar num trem. Tens que mostrar a tua identificação para subir num avião. E sabes o quê? Muito em breve vais ter que mostrar algo mais. Ok, vamos ver a mão direita.
Pronto, já está bom para ir? Bom dia. Talvez quando as pessoas leram a Bíblia há uns 100 anos, não a viram da mesma forma que a vemos. É por isso que acredito que isso pode estar perto. Os cristãos de hoje não estão preparados para isso de forma alguma. Sabe o que você precisa fazer? É necessário se preparar espiritualmente e estar pronto. Tens que estar pronto. Tens que estar preparado. É por isso que Deus nos adverte, e nos adverte, e nos adverte, e nos adverte. Por isso Paulo advertiu as pessoas de sua geração. Ele disse: avisamos vocês. Na verdade, quando estávamos convosco, dissemos antes que havíamos de passar tribulações, e assim temos que ser informados para entender que isto vem para que possamos suportá-lo. Os cristãos hoje não foram alertados sobre os eventos que vão enfrentar durante a grande tribulação. Em vez disso, pastores estão ensinando que o arrebatamento vai acontecer antes que o anticristo comece sua guerra com os fiéis e que o arrebatamento vai ser o primeiro evento na linha do tempo profética de Deus. E esta doutrina é conhecida como iminência e ensina que Jesus poderia retornar nas nuvens a qualquer momento e que não haverá sinais da sua vinda. Ao contrário, há eventos que precisam acontecer antes de sua chegada. Provavelmente você já ouviu essa doutrina que diz que Jesus poderia vir hoje. Quem já ouviu isso, então, é conhecido como o arrebatamento. Eles acreditam que Jesus vai vir a qualquer minuto. Eu perguntei a muita gente, quando eles me dizem que Jesus pode vir a qualquer momento, onde isso está na Bíblia, o que me dizem é bom, não tenho a informação comigo, não sei o capítulo exato, mas eu sei que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Eu digo, deixe-me ajudar você. Ele disse em Mateus 24:36, deixe-me ler para você o que a Bíblia diz, porque este ensinamento é muito popular na cristandade hoje. Se você fosse agora mesmo a uma livraria cristã, eles têm todo tipo de livros, vídeos. Quem já ouviu falar do filme Deixados para Trás? Completamente um conto de fadas, não tem nada a ver com a Bíblia e é completamente antibíblico. A Bíblia diz em Mateus: mas do dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente meu Pai. Este versículo e dizer: aqui está, ninguém sabe o dia nem a hora. Isso significa que pode acontecer a qualquer momento. Mas ele diz: aquele dia ninguém sabe o dia. Ou a hora. A pergunta é: que dia? É o dia de que ele acabou de falar. Se voltarmos ao versículo 29, ele diz que o dia é depois da tribulação. Ele diz no versículo 29 de Mateus: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará seu brilho, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão condenados. Ele descreve os eventos que vão acontecer, e ele diz em Mateus 24:36, não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa que sabemos é que é depois da grande tribulação. As pessoas que acreditam no arrebatamento antes da tribulação fazem ginástica mental. As pessoas que acreditam na doutrina do arrebatamento antes da tribulação, quando você tenta ensinar a eles onde diz exatamente o que acontecerá após a tribulação em Mateus 24, eles dizem: isso não é sobre o arrebatamento, não é o arrebatamento? E você pergunta a eles: como você sabe? E eles respondem: porque é depois da tribulação e, nós claro, sabemos que antes da tribulação... raptores. Mas se você lhes perguntar onde exatamente na Bíblia diz que o arrebatamento acontecerá a qualquer minuto, eles te dizem que ninguém sabe o dia nem a hora. E você lhes diz: mas você disse que isso não tinha a ver com o rapto. Então, quando diz que é depois da tribulação, Mateus 24 não se trata do rapto.
E quando diz que 2 estão na terra, um foi levado e o outro foi deixado, então isso é sobre o rapto novamente. Apenas cale a boca e faça o que eu te disse. Cale a boca e crie uma... A doutrina do arrebatamento antes da tribulação. Por que eu digo isso? Você diz, ensine os 2 lados. Seja justo e ensine os 2 lados. Bem, isso é o oposto. Cale-se e acredite no que eu digo e não me faça perguntas. Cale-se e acredite porque eu disse. Essa é a doutrina do arrebatamento antes da tribulação. É a verdade. Eles não têm nada. Eu tenho escrituras e mais escrituras. E eles não têm nada. Pelo menos outras falsas doutrinas são baseadas em algum tipo de escritura que elas mudam e as pessoas pegam o versículo da Bíblia e mudam o contexto. A doutrina do arrebatamento antes da tribulação não está mudando nenhuma escritura. Eles nem sequer têm uma escritura. Não há escritura que diga algo sobre o rapto antes. Suponhamos que todas as lojas na cidade digam não estamos aceitando dinheiro em espécie. Suponhamos que elas digam não estamos nem aceitando cheques ou cartões de crédito porque há muita fraude, muitos cartões de crédito roubados e muitos cheques sem fundo. Você tem que fazer uma transação eletrônica. Sejamos realistas. O dinheiro em espécie não vale nada de qualquer maneira. É um pedaço de papel. Poderia ser dinheiro de Monopoly. Não é ouro, não é prata. Então, primeiro nos acostumou a usar pedaços de papel que não valem nada. Hoje posso trocar esse pedaço de papel por bens e serviços. Mas se alguém dissesse amanhã que esse dinheiro não vale nada, então não valeria nada. Eles podem fazer isso com você e simplesmente dizer, seu dinheiro em espécie não vale. Nada, agora está tudo apenas na sua conta. Tudo está ligado à sua página do Facebook, YouTube e seu Gmail. É magnífico porque não há roubo de identidade. Não precisa se preocupar. Você deixou sua carteira em casa? Não precisa se preocupar que alguém roube seu cartão de crédito? Tudo é completamente sem dinheiro em espécie? É a tecnologia de ficção científica que está prestes a entrar na faixa de checkout. Tudo em nome da velocidade e conveniência. Poderás comprar qualquer coisa, de pão a cerveja, se adicionares à loja tua identidade última. Me assusta muito. Depois que suas compras são escaneadas, o que você faz? Toque seu dedo indicador no leitor de imagem e você pagou em cerca de 3 segundos. Tudo com o toque da ponta do seu dedo. Isso se chama biometria, uma maneira automatizada de reconhecê-lo com base em suas características biológicas únicas. Não seja convencido por causa de uma conveniência. Você sabe, hoje é uma impressão digital, amanhã um microchip. Talvez isso introduza a marca da besta. Donny Hathaway largou seu trabalho de gestor na Quick Trip quando a cadeia de compras convencional lhe disse que tinha que apontar o dedo para apontar e sinalizar. Embora possa ser opcional hoje, quem sabe sobre amanhã? Especialistas dizem que as biometrias estão prestes a permear todos os aspectos da nossa economia e vidas diárias. Pessoas em todo o mundo já usam biometria. O governo dos Estados Unidos, as companhias aéreas, os postos de gasolina, até mesmo a Walt Disney. Disney World usa tecnologia que pode ler as veias sanguíneas dos hóspedes em vez de portar passes diários. Esse governo mundial terá tanto poder que será capaz de ditar que ninguém poderá comprar ou vender sem ter a marca da besta na mão direita ou na testa. Isso poderia ser uma espécie de microchip implantável? Onde para comprar ou vender só terá que escanear este microchip. O que vai acontecer um dia é que vão dizer este dinheiro em espécie é inútil. Tem que escanear para pagar tudo. É eletrônico e seu dinheiro é lixo. Vale igual que cocô. Vais ao supermercado, escaneias as tuas compras e depois simplesmente... O que está acontecendo? O dia não vai chegar até que os acontecimentos ocorram primeiro. Simplesmente, o arrebatamento não pode acontecer a qualquer minuto. O sol e a lua vão se escurecer antes que o dia do Senhor chegue. A Bíblia é muito clara. O dia chegará quando chegar a apostasia e o anticristo for revelado. O anticristo vai se sentar no templo de Deus e vai se proclamar Deus.
O anticristo vai estar no poder antes que o rapto aconteça. É simples assim. Mas se você ler em Lucas 17, vem cronologicamente antes de Mateus 24, porque Mateus 24 é uma passagem paralela com Lucas 21. Então, em Lucas 17, nós lemos sobre o primeiro incidente registrado de Jesus ensinando aos seus discípulos sobre esta doutrina. A Bíblia diz em Lucas capítulo 17, versículo 27, e como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim a Bíblia diz, no mesmo dia em que Noé entrou na arca, Deus derramou sua ira com o dilúvio. No versículo 28 e 29 diz, da mesma forma que foi nos dias de Lot, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas o dia em que Lot saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre, e destruiu a todos. Vemos uma ilustração do arrebatamento quando Ló foi tirado de Sodoma. Há dois anjos que vão a Sodoma, a qual representa o mundo, e tiraram os crentes antes que a ira de Deus seja colocada sobre a cidade. O livro de Apocalipse ensina o mesmo. O Senhor Jesus Cristo envia seus anjos e coleta aqueles que creem. Somente depois disso, começa a colocar sua ira sobre o mundo. Esse modelo de deixá-los atrás, onde todos desaparecem, todo mundo diz, onde estão? Isso não é o que as pessoas estarão dizendo, porque a Bíblia diz que no mesmo dia em que seremos levados, Deus começará a derramar seu julgamento. Deus começará a enviar uma chuva de fogo e enxofre sobre esta terra. As pessoas saberão que algo está acontecendo. As pessoas estão correndo para se salvar. As pessoas estarão implorando as rochas que caiam sobre elas e as escondam por causa do fogo, do enxofre, da ira que está por vir. No mesmo dia em que formos tirados daqui, será o mesmo dia em que Deus estará derramando sua ira. Por isso, a Bíblia diz que quando o sol e a lua escurecem, o grande dia de sua ira chegou, e quem poderá se manter de pé? Porque no mesmo dia, meia hora depois, Deus começa a enviar fogo e enxofre. Assim, no capítulo 6 de Apocalipse, o sol e a lua se escurecem. Capítulo 7, a multidão de crentes aparece no céu. Capítulo 8, ele começa a derramar sua ira. É exatamente o que a Bíblia ensina em Mateus 24. O sol e a lua escurecidos e então o arrebatamento. É simples. Eu falo com pessoas que acreditam no arrebatamento antes da tribulação e elas geralmente me dizem uma de duas coisas. Elas me dizem que o arrebatamento nem sequer é mencionado no livro de Apocalipse, o que é algo bastante estranho de dizer, porque o livro de Apocalipse cobre em grande detalhe os eventos do fim dos tempos. Deixar de fora um evento tão significativo como o retorno de Jesus nas nuvens e todos os crentes de todas as épocas sendo arrebatados juntos com ele nas nuvens, esse é um mega evento. Dizer que não está mencionado no livro do Apocalipse, que isso nem acontece no livro do Apocalipse, é impensável. Mas por que é tão ridículo dizer que o arrebatamento não se encontra no livro do Apocalipse? Muitos pré-tribulacionistas têm tentado buscar e encontrar algo que possam usar como o arrebatamento, que é antes da tribulação. E isso é o que tenho ouvido em Apocalipse 4:1. Apocalipse 4:1 diz: depois dessas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta, que falava comigo dizendo: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Esta é uma voz como trombeta. Não há uma trombeta neste versículo, que está falando e dizendo a João, singular, uma pessoa: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de ser depois destas. E eles dizem: veja. Ali está o arrebatamento, ali.
um homem sendo levado. Eles dizem que esse é o arrebatamento? O ridículo disso é que eles nem sequer estão lendo o versículo 2, porque no versículo 2 diz: E imediatamente estava eu no Espírito, e eis um trono que estava colocado no céu. O arrebatamento não se trata de um espírito ascendendo ao céu. O arrebatamento é uma ressurreição do corpo. Vamos a ser arrebatados fisicamente no ar. Esse não é um tipo de coisa onde nossos espíritos sobem. A Bíblia é clara que o rapto é uma ressurreição do corpo. Literal, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que vivemos, os que restarmos juntamente com ele, seremos arrebatados em nossos corpos, assim que este rapto espiritual de uma pessoa, João, definitivamente não é o rapto. E se você está acreditando que esse é o arrebatamento, estás aceitando uma interpretação muito vaga. Sempre me ensinaram, quando era criança, que quando fosse o arrebatamento, eu estaria vivendo minha vida e então simplesmente desapareceria. Mas é muito maior que isso, porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Vamos ver o sol e a lua escurecerem? Diz em Lucas 21 que quando virem que estas coisas começam a acontecer, ele disse: Levantem vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Imaginem o que será o momento em que o sol se escurecer. É como uma entrada em Hollywood. Já viram pessoas famosas entrarem em qualquer lugar? Elas sempre têm luzes piscando, canhões e fumaça e tudo isso, e querem impressionar as pessoas. Ei, olhem para mim. Se você ler Apocalipse capítulo 6, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, qualquer uma das passagens que descrevem o sol e a lua se escurecendo, é realmente incrível quando você vê. E quando o sol e a lua se escurecerem, isso vai chamar a atenção de todas as pessoas na Terra. Mas também diz que vai haver um terremoto, caso você seja cego, ainda vai prestar atenção. E então, nesse momento de escuridão total, Jesus Cristo vem nas nuvens iluminando o céu inteiro. A Bíblia diz que vai iluminar todo o céu como o relâmpago que ilumina de um extremo a outro do céu. E olharemos para cima e veremos Jesus Cristo vindo nas nuvens. Sabemos que a qualquer momento seremos arrebatados para estar com Ele. Espero viver para ver esse dia. Não sei se isso acontecerá durante a nossa vida. Espero que isso aconteça durante a minha vida. Espero poder suportar essa perseguição e tribulação. A ideia de que ocorra uma segunda vinda secreta onde as pessoas depois terão que descobrir o que aconteceu simplesmente não é verdade. Vai ter a atenção de todos nessa grande entrada hollywoodiana. Estás correto, porque em Apocalipse 1:7 diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Nota que diz vem. Essa é a próxima vez que ele vier. Ele vem nas nuvens e todo olho verão aos incrédulos. Isso é algo que os assustará. A Bíblia diz que quando o virem vindo nas nuvens, estarão lamentando, chorando, estarão assustados. Mas para aqueles de nós que estaremos esperando sua aparição, estaremos entusiasmados, estaremos excitados. Eu adoraria que Deus usasse este filme para abrir os olhos das pessoas para a verdade. Lembro-me de quando era mais jovem, eu nem gostava de ler o livro de Apocalipse, porque acreditava que não conseguia entendê-lo. Ou que toda vez que o lia me perguntava, realmente diz isso? Ou realmente quer dizer isso? Quando tive a oportunidade de saber a verdade sobre o arrebatamento, o entendimento das Escrituras se abriu para mim. Agora, adoro ler o livro de Apocalipse. Quando leio, não entendo tão claramente. Acho que podemos sim alcançar o movimento do cristianismo, o movimento dos fundamentalistas, o movimento dos batistas, e conseguimos abrir seus olhos para este tema, poderia provocar um amor pela palavra de Deus e um avivamento para a palavra de Deus e um avivamento do estudo da palavra de Deus
e poderíamos fazer grandes coisas para Deus. A razão pela qual fizemos este filme não é para dividir pontos doutrinários ou apenas para corrigir alguém cuja interpretação das profecias bíblicas seja um pouco diferente da nossa. Esse não é o ponto. Esses eventos são eventos reais que acontecerão. A Bíblia nos diz que haverá um governo mundial único, que haverá uma religião mundial, que haverá uma moeda mundial. Isso não é apenas uma teoria da conspiração que as pessoas podem ignorar. Esses eventos realmente vão acontecer. Haverá pessoas que serão mortas em massa, vai haver perseguição, será diferente de tudo o que o mundo já passou e os cristãos não estão preparados para isso porque acreditaram na mentira do arrebatamento antes da tribulação. Dirás, Pastor Jimenez, por que isso importa? Importa porque a doutrina do arrebatamento antes da tribulação é uma doutrina que nos ensina que não importa o que façamos, não importa o que aconteça, morrerei em paz ou simplesmente viverei minha vida tirando minhas férias, vivendo bem e um dia simplesmente desaparecerei, antes de que algo ruim aconteça. Este ensino sendo transmitido a milhões de pessoas, acho que é o que fez com que ficássemos tão preguiçosos e satisfeitos com o nosso cristianismo. Precisamos pregar. Precisamos educar as pessoas e dizer-lhes, a perseguição vem, faça suas férias e faça todas as coisas que precisa fazer. Mas comece a fortalecer seu homem interior. Comece a ler as Escrituras. Comece a caminhar com Deus e a conhecer a Deus. Comece a estudar a Bíblia, porque pode haver um dia em que a tirem de você para sempre. Hoje temos liberdade para nos reunir, para abrir a Bíblia, para pregar a palavra. Mas pode chegar um dia em que esta reunião que estamos agora seja ilegal, quando esta Bíblia seja legal, quando fazer o que fazemos agora seja ilegal. Se tivéssemos um coração para Deus, alcançaríamos as pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que tenho a dizer é isto. Quando vier a perseguição, quando te pedirem para colocar a marca da besta na sua mão direita ou na sua testa, você vai se lembrar deste sermão. Por isso disse Jesus. E por isso eu lhes digo, vocês dirão que isso é para nos assustar. Não, a Bíblia diz, no mundo tereis tribulação, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Que diremos, pois, a isto? Se Deus é por nós, quem será contra nós, como está? Frito, por causa de ti somos mortos o tempo todo. Somos contados como ovelhas para o matadouro. Antes, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu acredito no rapto. É uma doutrina bíblica, mas o rapto vem depois da tribulação.